É, o que que acontece, pessoal? A gente sempre, nas nossas leituras críticas, a gente sempre pontuou tanto os pontos positivos quanto negativos dos editais, assim. É uma coisa que a gente sempre faz, porque a gente sempre fala, né, assim, eu acho que o papel do artista é se profissionalizar, assim, e buscar melhorias, né, tanto para ele quanto para a categoria. E, assim, esse edital do Minas é a primeira vez, assim, que a gente faz uma leitura mais, assim, ácida, né, Anitta? Assim, as Uhum. leituras que a gente fez sempre foi ponderando e tal, mas dessa vez a gente viu que, assim, que parte do nosso papel também é começar a pontuar e fazer, Reivindicar, né? criticar aquilo que precisa ser mudado também, porque, assim, a gente conquistou uma autonomia, assim, para poder falar dessas coisas, porque a gente o nosso trabalho ele é mantido pela comunidade. Então, assim, a gente também começou a ver que parte do nosso papel é buscar trabalhar pelos os interesses dessa comunidade. Então, assim, a gente viu que hoje em dia a gente já tem pelo menos uma voz assim para falar, para interferir nesses processos. Então, assim, hoje nosso edital, hoje a nossa leitura, ela é tanto no sentido de pontuar que o edital é um edital que é prejudicial para a categoria, porque ele, assim, ele replica o que existe de pior nos editais, assim, e também para a gente começar um processo de propor melhorias em função dos nossos interesses como classe trabalhadora. Assim, porque aquilo que eu conversando com a Anísio, a gente falando assim, se o Minas fosse um espaço alternativo, um espaço ali Começando nisso, né? De fazer dava até para exposição. entender, mas assim, é um espaço, gente, tipo assim, fica na região que tem um dos maiores indicadores econômicos assim, do país. Assim, o Mangabeiras assim, é uma Suíça dentro de Minas. Assim, então, assim, a gente vê que não é assim por falta de dinheiro, às vezes é por indiferença, às vezes é por vício no processo, as pessoas acostumadas a fazerem as coisas, os artistas se submetem a determinadas coisas e quem organiza esses editais acaba que às vezes eu acho assim que tem coisas que não é nem por maldade que as pessoas fazem assim. Eu acho que às vezes é por assim a pessoa acha que todo mundo faz isso por hobby mesmo e tal. Então a gente está fazendo um favor para essas pessoas. Eu acho que eles acreditam dessa forma assim, sabe? É. E acho que sim, o nosso papel como artista é demonstrar as nossas demandas, porque muitas dessas pessoas são alienadas mesmo, sim, elas não fazem ideia de como que é o processo, o quanto de trabalho que é envolvido numa produção artística. Então, assim, a gente quer agora usar uma parte desse público que a gente conquistou, dessa voz que a gente conquistou, para falar um pouco disso. E aproveitando para falar, assim, a Bárbara está aí, a gente começou muito esse processo por conta de um e-mail que a Bárbara mandou para os organizadores do edital, e assim, eles simplesmente Não recebeu não resposta. responderam. Assim, ela mandou um e-mail super educado, assim, super Propositivo, né? Assim, exatamente, e aí, assim, eles não responderam, não tiveram nenhum tipo de interesse. E só para deixar bem claro, a gente marcou eles em todas as publicações que a gente fez. Sim, a gente não teve nenhum tipo de resposta. Bom dia, Bárbara. ei, Bárbara. Se você quiser falar também, Bárbara, pode abrir aí, ficar à vontade. Assim, hoje é algo menos formal, assim. A gente quer fazer uma coisa mais assim, Conversa mesmo, né? uma Sobre conversa, um isso. bate-papo mesmo para iniciar um processo. E assim, conte com a gente, assim, para a gente poder lutar por essas mudanças. Tem coisas que a gente sabe que, assim, alguns espaços realmente não têm interesse de mudar,
Mas o que a gente acredita também é que se a gente começa algo, né, assim, talvez não vai ser a gente que vai realmente efetivar as mudanças, mas assim, só o fato de a gente começar E a se juntar para falar, mobilizar, né? né, Anitta? Sim, Sim. já Não, é eu um acho super inicial importante, assim, a gente total. parar para conversar sobre isso já é um grande passo. E Exatamente. aí, né, o intuito do Anderson é a gente formalizar uma carta mesmo, né, Uhum. de reivindicação, uma carta pública, né, que as pessoas possam assinar. Ainda é essa ideia, né? Sim, exatamente. A gente vai lançá-la no Instagram, só para deixar bem claro, assim, para quem estiver ouvindo mais tarde também, para quem já está aqui, a gente vai lançar uma carta aberta com algumas coisas, fruto até dessa conversa aqui que a gente vai ter. A gente vai redigir a carta. Eu estou pensando em lançá-la na sexta-feira, assim, para pegar um dia mais Uhum. ali do Insta mesmo. E aí, após isso, a gente vai pedir às pessoas para assinarem a carta e também enviarem sugestões também. É lógico que assim, a gente também não quer que seja uma coisa muito extensa para também não ficar rebalar de gato, né, Anitta? Porque assim também Uhum. acho que uma coisa é a gente, porque assim é uma coisa que eu vejo muito assim, a gente pedir coisas muito exorbitantes, isso que vai ficar achando que a gente é Sim, os doidinhos do sim, rolê, né? sim, Então assim, Ó, eles, coitados. Não, mas pedir o mínimo, né? Assim, e que dê assim, dignidade para os exatamente, artistas que exatamente. participam O que eu desse pensei inicialmente foi a gente pensar assim, uma questão de deles arcarem com o transporte transporte. É, gente, é o e mínimo. uma remuneração dos selecionados, assim, pelo menos assim, simbólica, sabe? Assim, porque eu acho que também assim, não adianta a gente achar que da noite para o dia as coisas vão mudar, assim, é uma luta diária, assim, Constante. exatamente, assim, porque a gente aceitou muita coisa durante muito tempo, então, assim, até a hora que a gente conseguir realmente... Você vai no banheiro ainda? Opa! Então, assim, a gente, até a hora que a gente conseguir realmente ter condições dignas, assim, vai ser fruto de trabalho, vai ser fruto de um esforço coletivo, mas a É, gente acredita que existe espaço para isso, beleza? isso. Pessoal, alguém quiser tirar dúvida, pontuar alguma coisa, pode mandar para a gente pelo chat também. Abrir o A Anitta microfone preparou também uma e apresentação falar. para a gente, charmosa, como ela sempre faz. Vamos lá, gente. Vou abrir aqui. Tá rolando, né? Tá. Deixa eu ver se eu abro uma nota que eu fiz, aparece aí? Não, né? Tá aparecendo sua apresentação, Anitta. Tá. Não, mas a nota eu não quero que apareça, não, é minha colinha. Ah, essa não dá, não. Bom, eu vou fazer aquilo que, né, eu faço em todas as leituras, que é dar uma destrinchada, assim, no edital. O edital da Galeria de Arte, né, do Minas Tênis Clube 2, não é um edital longo, tampouco é um edital claro, assim, muito bem escrito. Enfim, eu vou mostrar para vocês quais são as, as dúvidas, né, que ele suscita, assim. Bom, o Minas Tênis Clube, ele é por meio da gerência cultural, né, do Minas Tênis Clube. Acho que todo mundo aqui talvez seja de BH e saiba onde fica o Minas Tênis Clube, o que é o Minas Tênis Clube, né? Um clube tradicional de Belo Horizonte, de elite. Tem a Minas Tênis Clube 1, né, que é na Rua da Bahia. Tem o Minas Tênis Clube 2, que é no Mangabeiras, assim. Que é localizada na entrada da Avenida Bandeirantes, no bairro Serra. Na verdade, é bairro Serra, eu achei que era Mangabeiras, mas enfim. Só uma nomenclatura, porque é quase Mangabeiras aqui, né? E aí eles dizem no edital que eles têm como objetivo principal promover e divulgar as diversas manifestações nas artes visuais, estimular a criatividade e oferecer ao público, artistas estudiosos, elementos para conhecer e participar da produção artística, erudita e popular de Minas Gerais, do Brasil e do exterior.
visando sempre contribuir para a formação da cultura do cidadão. Bom, vamos ver, né? Como que eles querem estimular a criatividade e divulgar as diversas maneiras de manifestações das artes visuais. Aí, como é um edital curto, a gente já vai para a parte da documentação necessária dos trâmites burocráticos, assim, para participar dessa chamada. No edital está escrito assim: artistas interessados em participar do calendário de exposições de galerias do Minas Tênis 2 em 2023 deverão enviar para o e-mail galeria.m2@minastc.com.br a proposta de exposição e os seguintes arquivos, né, entre os dias 1º de novembro e 31 de dezembro. Aí, quando a gente lê isso, a gente pensa, bom, vou juntar toda essa documentação, anexar no e-mail e enviar pelo e-mail, né? Porque está escrito deverão enviar para o e-mail. Mas fuçando mais, assim, fuçando na página de divulgação do edital, aparece no edital em si, né, que você baixa lá em PDF, não aparece nada falando sobre um formulário de inscrição do Google. Mas quando você fica lá fuçando, abre a página do Minas Tênis Clube, abre a página específica do edital, aparece um formulário de inscrição do Google, com tudo que é pedido, assim, com todos esses campos. Então, pelo que deu para entender, é para a gente enviar esses arquivos através desse formulário, só que não está tão claro assim no edital, traz essa confusão, assim, né? Você pode enviar uma proposta de uma amostra individual ou de uma amostra coletiva. Caso você opte por ser uma amostra coletiva, né? Uma pessoa tem que ser representante, e aí aquilo, né, de enviar a documentação pessoal dessa pessoa, mas enviar, por exemplo, o currículo de todo o coletivo. Aí, a gente tem que enviar até dia 31 de dezembro, e o resultado dos selecionados vai sair a partir do dia 16 de janeiro de 2023. Aí aqui, a documentação necessária. Essa ficha de inscrição, que eu falei, preenchida, que é um formulário do Google, eu já mostro para vocês. O texto descritivo da exposição, as fotos das obras a serem expostas, né? E aí tem essa especificação técnica, né? No mínimo 300 dpi, formato 10x15, mínimo 2 megabytes, máximo 3, enfim, com esses dados, títulos, dimensões, técnica e demais dados que se fizerem necessários. O currículo de todos os artistas participantes, né, com identificação, formação artística, atividades culturais, né, participação em festivais, prêmios, salões. E aí, eu botei aqui entre colchetes, né, que ainda fica a dúvida quanto ao envio dessa documentação. Ela vai ser enviada toda pelo formulário do Google, porque, por exemplo, o arquivo de fotos em cores de todas as obras a serem expostas, ela vai ser anexada ao campo portfólio que eles colocam lá, porque eles colocam alguns campos, né? Um para currículo, um para documentação e o outro que chama portfólio. Então, eu fiquei com essa dúvida, acabei não enviando e-mail para eles para perguntar. Enfim, em dúvida, e queria trazer essa dúvida para vocês, mais para a gente apontar os pontos fracos, assim, do edital, sabe? Aí eu botei aqui, né? Só tendo acesso ao formulário a seguir que conseguimos compreender um pouquinho mais. Esse é o formulário que eles disponibilizam. De uma maneira meio escondidinha, assim, parece. Não está muito explícito. O e-mail, né? Você coloca o seu e-mail. Aí você coloca o nome completo, telefone. Coloca se você é sócio do Minas Tênis Clube. Não sei por quê, exatamente. Se você já expôs seus trabalhos na Galeria do Minas 2. Uma breve sinopse do trabalho, que pretende expor, a técnica do trabalho. Aí aparece aqui o campo portfólio, que eu fico naquela dúvida, né? Esse portfólio é para pôr aquelas fotos que vão ser expostas, das obras que vão ser expostas? Ou é para pôr o portfólio mesmo? Mas aí, onde colocaríamos as fotos das obras que serão expostas? Tá meio assim, né? Aí tem o currículo, o campo para o currículo.
Aí aqui, né, já deixa aqui. Estou ciente que a montagem, desmontagem e todo o material necessário para exposição na Galeria do Minas Tênis 2 é de responsabilidade dos artistas selecionados. Aí aqui, né, em relação ao uso de imagem, para divulgação e tal. E aí eles disponibilizam também a planta da Galeria de Arte. Bom, o edital é curto, então, assim, os pontos mais relevantes para que você, né, submeta seu trabalho, submeta um projeto de exposição individual ou coletivo são esses. Meio dúbios, né, meio assim que dão margem para dúvidas, né? Eles disponibilizam um e-mail que a gente pode entrar em contato e certificar de algumas coisas, mas aí eu quero falar agora mais dessa parte do edital, né? Que são as responsabilidades do Minas Tênis Clube e as responsabilidades do artista. Bom, como responsabilidades do Minas Tênis Clube, né? Tornar público o edital e os prazos, né? Ceder a galeria ao artista, divulgar o evento por meio de cartazes, por meio do site, a página no Facebook, no Instagram, imprimir cartazes em A3, com texto de exposição, imagem do artista, imprimir um banner que vai ser fixado na entrada da galeria. Pronto, acabou. Essas são as responsabilidades do Minas Tênis Clube. As responsabilidades do artista, né? Assinar o termo de utilização do espaço, enviar as imagens, currículos, as informações sobre a exposição. E aí esse 3, né? Montagem e desmontagem da exposição, respeitando os horários estipulados pelo clube e o agendamento prévio com a gerência de cultura. Aí quando a gente vê, a gente pensa assim, não, montagem e desmontagem, né? É fácil. É só, né, um item aqui mais difícil, montagem, desmontagem e tal. Só que a gente esquece que, né? Esquece não, a gente lembra a todo momento que a gente sempre fica lá fazendo continhas, tipo, meu Deus, quanto que vai ser essa exposição? Meu Deus, quanto que eu consigo receber com essa exposição? Isso quando são exposições premiadas ou com aporte financeiro para que elas aconteçam. E aí a gente, né, a gente sempre está lá na ponta do lápis, o que a gente vai precisar para essa exposição ser viabilizada, né? Aí eu fiz só um levantamento assim, né, meio rápido, né? A gente precisa de transporte, a não ser que você more na esquina do Minas Tênis Clube, tem amigos para te ajudar a levar as obras a pé, a gente precisa de transporte, né? Por mais que seja um transporte não especializado, isso custa um dinheiro. Alguns artistas precisam de seguro para suas obras, né? Dependendo do tipo de obra, dependendo também dessa disponibilidade financeira, mas algumas obras são muito delicadas, ou são grandes, ou são difíceis de montar, né? Uma logística mais complexa. Mas isso, né? O seguro e o laudo é opcional, mas o transporte precisa ter. A gente precisa ter equipamentos e materiais de montagem, né? Isso se você for montar por conta própria. Caso você não for montar por conta própria, né? O que acontece em muitas ocasiões, a gente, né, arruma lá o nível, a trena, arruma uma furadeira e vai montar na cara e na coragem. Às vezes você consegue contratar um montador, mas é isso, você precisa pagar o dia do montador. Tem o trabalho de design para o material que vai ser plotado, né? O seu texto de parede, a legenda, se tiver, ou um mapa das obras, se você optar por fazer um mapa das obras, o título da exposição, a ficha técnica, né? Isso requer a contratação de uma pessoa, o que você desenvolve isso, mas o que gasta tempo, e depois você vai ter que pagar essa plotagem, né? Então, todo esse trabalho, né, de produção, pré-produção, produção, pós-produção, depois, né, a desmontagem, ele requer dinheiro, ele requer tempo. Ou seja, montar uma exposição é um puta trampo, né? Eu entendo que todo artista, eu acho que em algum momento já montou a própria exposição, mas é bom que haja um aporte financeiro, né, para tornar esse processo mais viável, mais viável, né? Antes de mais agradável e mais tranquilo, viável, né? Às vezes é muito difícil.
o que o Anderson falou na leitura passada com o Alexandre Júnior, que trabalhar de graça sai muito caro, né? Trabalhar de graça sai caro, gente. É tempo que a gente gasta, é dinheiro que a gente gasta com condução, com comida, enfim. Então, fica aí, né, essa colocação, né, que montar e desmontar a exposição não é só montar e desmontar a exposição. Tem muitas etapas, né, que são necessárias para que haja essa montagem e essa desmontagem. E aí a gente fica pensando, né, caso não dê para disponibilizar, né, eu estava pensando com o Anderson, isso há um tempão, logo que a Bárbara, né, colocou para a gente numa leitura, não sei se foi pública, mas assim, numa leitura de edital, ela colocou, né, contou que enviou a carta, o Anderson contou que estava em contato com ela para a gente escrever sobre isso, falar sobre isso. Aí a gente começou a pensar em alternativas, né, assim, tem opções, né, gente, quando se trata de dar o mínimo de dignidade para o artista conseguir expor em um espaço cultural. Então, assim, às vezes, né, caso não dê para disponibilizar recurso financeiro para todas essas etapas, né, talvez disponibilizar um aporte financeiro para o transporte, sabe? Ou, né, quando... porque a gente pensa que é um edital, parece até que é um edital regional, local, né? Porque ele não disponibiliza transporte. Mas ele não fala também que é um edital somente para pessoas que moram em Belo Horizonte. É um edital de abrangência nacional. Só que, assim, fica inviável, né? Uma pessoa, sei lá, de São Paulo, enviar uma obra para cá, tá pagando para trabalhar, tá pagando para expor, né? Então, talvez limitar esse edital seria um pouco mais honesto, né? Falar assim, gente, é um edital regional, só para Belo Horizonte, porque daí fica até um pouco mais... Bom, não diria... Fica até um pouquinho ok, um pouquinho mais ok, assim, é uma coisa que a gente costuma ver um pouco mais, editais regionais que não disponibilizam nada. Mas ok, assim, dentro de uma... Comparando com como se fosse um edital de abrangência nacional. Na verdade, não é ok, né, gente? Acho que o edital tem que dar alguma apoio financeiro ou alguma premiação simbólica, enfim. Aí a gente pensou, né, limitar o edital no que se refere à localidade e também prever um prêmio, né, pensando num valor quase simbólico de, sei lá, R$ 2.000, que esse valor muitas vezes não cobra nem a plotagem, sabe? Para o artista usar como bem entender nesse processo de montagem, e aí o artista administra esse dinheiro e vê o que ele faz com ele, para o que ele usa, e dá os pulos dele, como sempre tem que dar, enfim. Existem opções, né, que eu acho que se eles sentarem numa reunião com a equipe, né, da Galeria de Arte, a gerência da Galeria de Arte do Minas Tênis Clube, eles conseguem levantar algumas possibilidades, né, para prover um mínimo. Aí, aqui tem as disposições gerais do edital, né? Aí eu frisei isso, né? Que o edital não prevê repasse de recursos financeiros para a realização das atividades. E aí aqui eu trouxe um pouco, né, da página do Minas Tênis Clube sobre a Galeria de Arte do Minas Tênis Clube 1. Mas, assim, acredito que o Minas Tênis Clube 1 e Minas Tênis Minas Tênis Clube 2 sejam, né, geridos pelas mesmas pessoas, sejam, né, um continuação do outro, né, seja o mesmo espaço. Qual bairro é aquele, Lucas? Enfim, um na Rua da Bahia e outro na Avenida dos Bandeirantes, né? O Minas Tênis Clube 1, ele tem uma galeria de arte que traz grandes nomes das artes plásticas, né? Como o próprio site diz. Eles inauguraram a galeria com uma exposição da Tomi Otaki em 2013, uma exposição da Tomi Otaki, gente. Veja bem, é uma galeria e uma gerência de galeria que tem uma experiência com exposições grandes, exposições relevantes, né, de artistas de relevância nacional e internacional. Eu peguei algumas exposições, né, para a gente dar uma olhada, assim, que o Minas Tênis Clube 1, né, a galeria de lá,
já promoveu em relação às artes visuais. Já fez uma exposição do Guignard, né, em 2017, fez uma exposição da Lotus Lobo, né, são todos artistas reconhecidíssimos nacional e internacionalmente. Fez uma exposição do Bob Wolfson em 2022, sem contar outros artistas, né, de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, super importantes. Teve exposição do Eugênio Sávio, né, aquela com fotografias do futebol. Então, assim, para a gente parar para pensar, assim, é um espaço, né, inexperiente em relação a produções artísticas, né, amostras de artes plásticas, artes visuais. Não é um lugar inexperiente, né, é um lugar que já trouxe muita gente bem relevante, então, assim, não dá muito para contar, eu acho que com uma ingenuidade, né, de, é um espaço independente, que acabou de começar a fazer a promover exposições, e aí a gente vê, né, aqui no cantinho direito, eu botei um apoio, né, que eles têm para a realização do edital. Esse grid de marcas eu achei na realização do edital, né, na página do edital. Melita Cultura Inglesa. Mas, assim, o próprio espaço, né, a galeria do Minas Tênis 1 é da Unimed. Não sei se está certo eu falar que é da Unimed, mas tem um apoio. Quer ver como que ela chama? Deixa eu abrir aqui. Chama Centro Cultural Unimed BH Minas, desde um tempo, assim, não lembro desde quando, mas, ou seja, tem um apoio grande financeiro da Unimed, né? Até que o nome, né, o nome principal aí traz a Unimed no nome da galeria, no nome do espaço cultural. Geralmente isso é uma contrapartida para grandes apoios, grandes financiamentos, né? Igual o teatro, o Grande Teatro, né, do Palácio das Artes, eu acho que é CEMIG, alguma coisa relacionada a CEMIG, não lembro, deixa eu ver aqui. Grande Teatro. Grande Teatro, CEMIG, Palácio das Artes. Então, assim, quando traz o nome da marca, né, vira o nome do espaço, vira o nome do equipamento, isso significa que tem bastante dinheiro lá, né, dessa empresa. Então, é isso, assim, eu acho que eu fiz uma apresentação, assim, um pouco mais crítica, né, para a gente entender que espaço é esse, entender o que acontece lá, entender que eles têm eu acho que o know-how, né, de como se faz uma exposição e de quais são os gastos envolvidos numa exposição, porque eles promovem exposições grandes, né, exposição da Tomi Otaki provavelmente teve seguro, né, gente, seguro, laudo, laudistas contratadas, transporte especializado. Então, eu acho que não vem de uma inocência, assim, eu acho que vem de uma... esse colar colou e cola, né? Porque muitos artistas querem visibilidade e fazem 1000 corres e liga para amigo, liga para amiga, monta com a ajuda de não sei o quê, arruma carro com não sei quem, arruma transporte, troca obra por dia de trabalho de montador, troca obra por, sei lá, texto de curadoria. Então, assim, é um corre constante, e são trocas, e são, né, favores, e são funções 1000 para botar uma exposição de pé. E eu acho que eles apostam nessa vontade que os artistas têm de expor, serem visibilizados. Então, assim, eu acho bem complexo, eu tenho bastante, eu acho bem chato, assim, bem, nossa, que feio, gente, que isso, meu Deus. Enfim, é isso. O Anderson... Total. Eu acho assim que é um espaço que tem de onde tirar dinheiro, assim. Eu sempre falo assim com as pessoas, principalmente com quem eu tenho mais afinidade nesse diálogo, assim, eu acho que a gente tomou uns descaminhos assim nas artes visuais.
porque o papel das instituições não é ficar ali sugando os artistas e tentando extrair dos artistas a mão de obra gratuita. Para mim, se você não está recebendo para trabalhar, o que você está fazendo é trabalho escravo. Então, assim, o papel das instituições não era esse. O papel das instituições é mediar o trabalho do artista juntamente ao público. Então, assim, e a gente, por vários vícios, assim, a gente foi desvirtuando esse papel das instituições. Sim. E as instituições começou a virar uma relação só de poder mesmo, assim, com o artista, que é o artista se submetendo a condições de trabalho análogas à escravidão, porque, gente, não adianta achar que não é isso, porque é exatamente isso. Não existe em nenhum outro lugar fora da cultura, não existe um lugar que a pessoa vai lá trabalhar Sim, de graça. De graça, isso não existe. Eu acho que a gente topa muito precarizar, entendeu? Esse que é o que foi o tiro no pé. A gente, ai, não, para rolar, vamos fazer acontecer. E eu acho que isso é tipo da área da cultura mesmo, porque exatamente. A gente, às vezes, tem uma paixão tão grande, né, pelo que a gente faz, e não, o público precisa ter acesso a isso, ou essa ação precisa acontecer. E aí a gente vai topando, tanto assim, quando a gente está, né, ocupando o lugar de artista, né? Com a minha mostra, quanto quando a gente está trabalhando nessas instituições mesmo, às vezes como com produção, então, nossa, vamos fazer acontecer, precisa de não sei o quê para essa exposição, porque assim, né? Aí agora falando de um outro lado também, nas instituições, né, tem sempre o chão de fábrica, né? Os produtores que estão lá trabalhando mais para caramba, não sei o quê. Não é sempre assim, às vezes tem os grandes chefes que também trabalham para caramba, e que não sei o quê, e que tem esse compromisso com o artista, esse compromisso com o público, mas às vezes não acontece assim. Então, às vezes, a própria produção do espaço tem que dar os seus pulos, tem que, né, ir atrás de, sei lá, um material para fazer a montagem, e é aí que a gente vê que os elos mais fracos, né, assim, tanto esse chão de fábrica dessas produções, quanto os artistas. É uma vontade tão grande de fazer com que aquilo aconteça, que a gente acaba topando, né, como artista, exatamente, como produtor. Não, eu fico até tal horário, eu compro isso do meu bolso, depois a gente vê se consegue reembolsar sei lá, esse parafuso que precisa. A gente vai topando, e quando vê, a instituição, a parte, né, mais alta da instituição, exercendo isso que o Anderson fala, exercendo uma coisa de poder, vira uma figura de poder, né? Tanto com Sim. os trabalhadores da própria instituição, quanto com os artistas. E, geralmente, o artista é o elo mais fraco, né, gente? Assim, o artista ganha menos que curador, o artista ganha, sabe? O artista, como isso, né? Que a gente está vendo nesse edital. Muitas vezes, o artista não ganha nada. E assim, a instituição não tem nenhum tipo de contrapartida, né? Além de ceder o espaço, que já é parte já do patrimônio deles, então, assim, eles não estão, em momento algum, parcerando em função de realizar o projeto. A única coisa que assim, é totalmente indiferente à execução, assim. Acho que se pelo menos, tipo assim, tivesse algum tipo de contrapartida, fora essa parte, porque essa parte de assessoria de imprensa que eles fazem, isso aí é o básico. Assim, eles já têm até para promover o próprio espaço, né? Exatamente. E uma coisa assim que as pessoas têm que tomar consciência que é o seguinte: para o grande artista, por exemplo, um grande nome, a pessoa faz dali uma vitrine para vender trabalhos. Isso aí é lógico. A pessoa para uma pessoa que é um grande nome, com certeza ela vai conseguir fazer isso. Ou uma pessoa que tem um trabalho super vendável, por exemplo, assim, ela vai ter facilidade para isso. Só que acontece, para um artista em início de carreira, assim, dificilmente ele vai conseguir vender, porque assim, ele não vai estar ali todos os dias, né, participando do processo. Então, assim, um edital que, assim,
para quem já tem um bom nome, que é aquilo também que a gente costuma de falar, assim, é um edital que pode ser bom para alguém, isso aí, assim, a gente não questiona isso, mas o que a gente pensa muito é que é o seguinte, se você está fazendo uma chamada coletiva, você tem que fazer o mínimo possível para que a pessoa que você selecionar ela tenha viabilidade de fazer aquilo acontecer. Porque, assim, não adianta só o artista se sacrificar, sendo que o artista é a parte mais frágil, assim, né? Então, assim, e isso é um processo que vai gerando um ciclo vicioso, né? Assim, porque as pessoas ficam sempre na expectativa que é uma oportunidade, e assim, eu penso muito assim, sabe? Principalmente para quem está fora de Minas, por exemplo. A pessoa participa de um edital desse aí, gente, ela não vai conseguir vender, ela não vai conseguir ter nenhum tipo de retorno de um edital desse. Porque, assim, isso aí é totalmente fora, às vezes, do ciclo de trabalho da pessoa, do ecossistema onde que a pessoa atua. Então, assim, Sim. é um tipo de edital que realmente, assim, se eles, sei lá, se eles fizessem uma coisa por convite, sabe, assim, para pessoas ali que têm com quem eles sabem que participaria disso, eu acho feio essa coisa de fazer uma coisa aberta. Como se fosse muito democrático, muito, ai, Exatamente, gente, como a exatamente. gente estimula as artes visuais no país. Né? Ana Maria, pode interagir e falar aí. Você está Sim. com a mãozinha levantada? Pode falar. É porque, para eles, pega bem, digamos assim, dar essa falsa abertura para a gente, né? Uhum. Porque, além disso, mesmo quem morar aqui, vamos supor, vai durar um mês a exposição, você pode ficar lá um mês divulgando? Ninguém pode. Acho que ninguém pode, né? Então, assim, é muito complicado. Eles estão, assim, usando para, assim, que agora virou moda, né? Dar, assim, uma aparência de que eu sou culto, eu sou não sei o quê. E para O eles, apoio assim, à cultura, né? usam, nós somos apoiadores, olha que coisa bacana, que coisa chique, né? Se fosse verdade. Mas, assim, não é um falso, né? E, além disso, o seguinte, eles vão usar o artista para promover essa ideia de que são, assim, beneméritos, quase que mecenas, né? Que estão virando quase que mecenas, sem serem, né? Sim, sim. Porque, assim, não tem nenhum mecenato nisso, né? Nenhum, né? Agora, eu acho que seria interessante, já que, assim, e é importante para o currículo, para os nossos currículos, digamos assim, entrarmos em editais, em espaços públicos e etc., a gente começar o que vocês acham da gente começar a se organizar nesse sentido? Reunir algumas pessoas para conversar, para discutir, para buscar outros espaços públicos também, entendeu? Uhum. Tipo museus, não sei, essas coisas assim, que acho que seria muito interessante para a gente. Aí sim, seria de interesse realmente, né? Mas você disse... Porque se, vamos supor, se entrar uma pessoa, é difícil. Mas vamos supor, se fizesse uma coisa assim, mais ou menos, um coletivo, talvez, eu não sei nem se é possível, eu não li o edital, não peguei o início aqui hoje, infelizmente eu entrei agora. Mas se é possível, por exemplo, concorrer 2, 3 com trabalhos diferentes, que aí podia revezar realmente, entendeu? E tem que ter essa questão também, assim, de educativo, que é importante, de divulgação. Outra coisa é o seguinte, como ali é um clube, infelizmente, de elite, elite compra da elite, né? Aí esse negócio assim de que na década de 70 o pessoal falava muito isso, que era muito bom artista pintar quadro de pó para vender para rico, né? Uhum. Mas eu não sei se isso ainda é uma verdade que prevalece, né? Eu acho que é um tendencioso, mas assim, eu vi uma menina que expôs lá, eu fiz um curso com ela participou do curso foi esse ano, no início do ano, em março. Então, assim, março e abril foi o curso. Aí ela estava falando assim,
E foi assim, como é que fala? Um up na carreira dela, sabe? Foi maravilhoso, abriu milhões de portas, vendeu, fez isso, fez aquilo, fez um monte de coisa. E ela não era artista, veja bem, ela era arquiteta, ela começou a pintar na pandemia. Então, quer dizer, uma pessoa que não tem nem assim nem bagagem, nem formação, nada disso. Isso aí ela deixou claro. Mas em participar da exposição do Minas, ela teve esse up na carreira, abriu porta de galerias, museu, não sei o quê, um monte de coisa para ela. Sabe? Então, assim, mas ela, assim, já é sócia do Minas, não sei o quê, porque tem essas questões também. Não, Quem já é de exatamente, lá exatamente. tem, assim, essa facilidade, quem já tem os contatos lá. Porque, quer dizer, ela já está, como é que fala? É o peixinho nadando no mar, já está lá no mar mesmo. Agora, quem é, né? O da lagoa chegar no mar é difícil. É aquilo que a gente pontuou, assim, é um edital que, para quem já tem ali uma... Porque o que às vezes é difícil explicar para as pessoas é porque quem tem dinheiro, quem tem dinheiro tem muita facilidade de ganhar mais dinheiro. Agora, Uhum. para um artista que está ali, às vezes, que vai se sacrificar, porque o que as pessoas têm... É uma coisa que eu sempre falo, você não pode sacrificar aquilo que você não tem em busca de uma oportunidade que você não tem nenhum tipo de garantia que vai ter um retorno. O que eu estou falando aqui, para quem é um artista, por exemplo, que já tem uma segurança financeira, Uhum. o que eu estou falando aqui não serve de nada, porque a pessoa não vai arriscar nada entrando num edital desse. O que eu estou dizendo aqui é, por exemplo, você tá em risco de, sei lá, tipo assim, se você entra no edital desse, você corre risco de não conseguir pagar o seu aluguel, ou então comer mal, ou então, Porque você vai assim... ter que bancar tudo. Exatamente, porque agora, para pessoa, porque é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, que é o seguinte: ninguém vai te oferecer uma oportunidade que vai assim, mudar a sua carreira. Não. Isso é uma coisa assim que às vezes as pessoas caem em conto de curador, caem em conto De galeria, de que também não. galeria. A quantidade Uhum. de artistas que eu conheço, que é representado por galeria, que não vende nada, é assim, eles só fazem parte do acervo da galeria, mas eles não vendem, porque e isso é uma coisa assim que existe uma ilusão nas artes visuais e que as pessoas às vezes não entendem. Se você não circula no meio de pessoas que têm muito dinheiro, você tem que viabilizar o seu trabalho de outras formas, E porque... outra coisa é o seguinte, é que ainda tem assim, mesmo se você estiver até dentro de uma galeria do museu, é difícil. Eu vi uma entrevista, eu tenho que procurar e eu passo para você. Eu quero até, eu posso passar, não sei se eu consigo passar no Instagram, acho que através do e-mail seria mais fácil, talvez. De uma, uma moça espanhola que ela fez uma pesquisa que é o seguinte, que era sobre as mulheres na arte, mas eu acho que vale para todo mundo. Mas, quer dizer, mulher que é mais difícil, né? Nós ainda temos essa agravante. Então, ela fez o seguinte, a exposição dela, a pesquisa dela, ela falava o seguinte, por exemplo, que já quase não se comprava trabalho das mulheres. Espaços públicos, né? Museu, não sei o que e tal, para doar, então, né? Porque era tudo comprado, doação. Mesmo as que estavam em museus, que tinham sido comprados, por exemplo, em bienais, mas que, por exemplo, o trabalho não é divulgado, eles não colocam, fica lá no acervo, lá no porão. Então, o trabalho nunca é mostrado, nunca é falado, nunca é citado em pesquisa, nem quando tem livro da própria instituição. Então, assim, que era assim, ainda eles se comprando que ainda era um falso, como que fala? Uma falsa promoção. Porque Exatamente. a gente fica muito feliz, vamos supor, entrou para a Bienal de São Paulo, a Bienal comprou um trabalho, ou em Inhotim comprou um trabalho. Mas aí eles vão comprar, mas não vão mostrar nunca, seu trabalho vai ficar sempre lá na gaveta. Sim, sim. Não, eu conheço um artista que, assim, sem expor ninguém, mas eu conheço um artista que participou da Bienal de São Paulo. A pessoa me falou, ela recebeu uma remuneração de R$ 3.500. Assim, porque
é uma coisa assim que às vezes é difícil de explicar para as pessoas, porque na arte existe muito discurso bonito, isso aí existe mesmo, assim, a gente e principalmente quando a gente é mais novo, a gente se engana muito assim por essas palavras bonitas, por essas coisas que as pessoas falam, mas assim é uma coisa que eu sempre tento dialogar com as pessoas, que é o seguinte, é, é, existe aquilo que as pessoas falam, mas existe uma realidade que todo final de mês ela chega na porta da gente, que chama boleto. Então, assim, e agora não está chegando nem na porta, está chegando na caixa de e-mail. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa de se atentar, que é o seguinte, o que esses espaços oferecem é muito discurso. E se a gente não tem essa maturidade, se a gente vai desgastando Pé a na nossa... realidade. Oi? Pé na realidade. Exatamente, porque profissionalismo e maturidade vai vir com o tempo. E o que a gente precisa de começar a entender que é o seguinte, a gente não precisa de ficar entrando em um monte de editais, a gente não precisa de ficar entrando em um monte de falsas oportunidades, porque o que a gente precisa é de criar formas do trabalho de a gente circular, principalmente da forma mais barata e viável para a gente. Então, assim, porque o espaço, um espaço, por exemplo, igual esse aí do Minas, gente, esse espaço cobra anuidade dos sócios, eles têm patrocínio, então, assim, o dele já está garantido. O que a Mais do que gente... garantido. Exatamente, eles têm caixa, eles têm... E a gente, porque a gente fica achando que o público precisa de ver o nosso trabalho, porque se eu não mostro meu trabalho... E eu acho assim, a gente tem que pensar primeiramente no público que está mais perto da gente. Isso é uma coisa que eu defendo assim com unhas e dentes. Artista precisa de criar público, na vizinhança, ali do lado da sua casa, os seus vizinhos, os seus parentes. Você conseguiu alcançar essas pessoas, você vai começando a expandir o seu público. Então, assim, se eu não me engano, Tolstói fala que uma frase que eu acho maravilhosa, que é: fale com a sua pequena vizinhança que você vai falar com o mundo. Porque, assim, não adianta, gente, por exemplo, é uma coisa que eu sempre eu penso muito assim, você vai lá, por exemplo, faz o maior trabalho para participar de uma Bienal lá em Berlim, por exemplo. Aí você não tem nenhuma intenção de mudar para Berlim. Você não tem... tipo assim, você não tem nada lá que te liga em Berlim. Não adianta você sacrificar, porque assim, aquela amostra ali só vai virar uma linha no seu currículo, beleza. Mas, E na tem sua coisa que vida não real, vira não nem vai uma ter... linha no currículo. Por exemplo, você participar de Casa Cor, esses grupos que fazem, que eu conheço alguns grupos, por exemplo, que aí cobra para fazer exposição, para você faz uma revista, te cobra para você entrar na revista, entendeu? Não, exatamente. Esses dias chegou Nada disso eu não quero mais, sabe? porque é Eu uma desfiz coisa... tudo. Porque o que acontece, gente, assim, que a primeira coisa que a gente, como artista, a gente tem que garantir é a nossa sobrevivência. A primeira coisa que a gente tem que garantir é que a gente vai continuar existindo e trabalhando. Então, assim, não existe isso, assim, uma grande oportunidade. Gente, isso aí é para raros e é para poucos, assim. Não é todo mundo que vai conseguir... eu falo assim, não é todo mundo vai conseguir entrar na Bienal de São Paulo, e, ao mesmo tempo, uma Bienal de São Paulo não muda a vida das pessoas no nível que a gente imagina. Eu estou te E falando que ainda tem isso que essa moça deixa claro, que mesmo se você entrar, e que se exatamente. for para você ficar lá na gaveta, seu trabalho ficar lá e não for ser mostrado, e não participar de pesquisa, não vou participar. Eu lembro quando eu vi isso, foi até num grupo de estudo, num curso que eu estou fazendo, ainda falei, gente, então o caminho nosso ainda é muito longo, né? Porque Mas aí assim, eu falei, nossa, que dificuldade. eu vou dar um Aí assim, exemplo assim, de uma pessoa que está aqui, que faz uma coisa muito legal, que é a Bárbara, que é
a incitadora dessa rebelião, brincadeira, não é rebelião, não, é só... A Bárbara faz um trabalho com venda dos postais dela, né? Assim, eu tive em São Paulo uns dias atrás, acho que foi em agosto, em setembro, minha memória é maravilhosa, acho que foi em setembro. E assim, a Bárbara estava ali vendendo os postais dela assim, por um valor acessível. O que eu sempre tento falar para as pessoas é o seguinte, gente, a gente precisa de criar um tripé para o trabalho da gente não depender de uma única fonte de recurso. Então, assim, a gente criar coisas que a gente consegue inserir na vida das pessoas. Por exemplo, se você tem pessoas, se você circula no meio de pessoas que ganham, por exemplo, um salário mínimo, não adianta criar essa ilusão que você, por exemplo, vai vender trabalho de R$ 3.000, de R$ 4.000, porque ninguém que ganha um salário mínimo, por exemplo, 2 salários mínimos, a pessoa não consegue viabilizar a compra de um trabalho caro. O que a gente, como artista, precisa de viabilizar é formas das pessoas acessarem o nosso trabalho, e principalmente as pessoas que estão dentro da nossa realidade, porque a gente fica sonhando em vender trabalho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu vivo numa comunidade pobre, eu falo assim, não no sentido nem de que não é aquela pobre de esgoto passa na rua, mas assim, pessoas que têm ali, ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Não adianta, gente, eu ficar nessa ilusão que eu vou vender, por exemplo, para gente que é de classe alta. Não adianta criar essa ilusão. O que eu preciso de viabilizar meu trabalho é via edital. Eu, por exemplo, eu vou lá e concorro no edital do meu município. Eu vou criando alternativas para poder o meu trabalho circular. Trabalho para outros artistas. Um dia desse eu estava ajudando um artista a montar a exposição. Porque a gente criando essa ilusão que a gente, vou dar um grande chute. Gente, eu conheço vários artistas, por exemplo, que a pessoa até vende um trabalho, por exemplo, assim, de R$ 6.000, R$ 10.000, mas a pessoa vende um trabalho desse no ano. Então, Se assim, vender. e se vender, né, Ana Maria? Tem esse complicador. Porque o que Não, e outra coisa, que mesmo que você morar, eu não moro, por exemplo, num lugar de gente que ganha muito, que tem muito dinheiro, mas as pessoas também que têm muito dinheiro, elas não têm essa cultura de compra, de Exatamente. trabalho de arte. Elas não compreendem, elas não têm nem assim, como é que fala, sensibilidade visual para ver o trabalho da gente. Exatamente, mas aí é uma coisa que a gente, como artista, é uma coisa que eu penso muito. Eu sempre falo para as pessoas que é o seguinte, eu antigamente tinha muito essa mentalidade assim, ninguém compra meu trabalho, ninguém usa meu serviço, eu estou aqui no Emerge trabalhando e eu não sou remunerado. Depois de um tempo eu comecei a pensar assim, por que as pessoas não pagam pelo meu trabalho? Porque aí, sim, um exercício de começar a entender o porquê. Quando a gente entende o porquê, a gente começa a encontrar respostas. E é uma coisa que eu fui vendo que é o seguinte, não adianta você tentar vender para as pessoas aquilo que está fora do alcance da programação, do orçamento das pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente lida com analfabetismo visual, que é isso que você falou, a gente lida com analfabetismo cultural. Exatamente. As pessoas não sabem. Você entendeu? Porque, vamos supor, se você for vender uma obra para uma pessoa, vamos supor, para um cara europeu, né? Ele vai chegar, ele vai te perguntar assim, vamos supor uma escultura. Eles vão supor que for de cerâmica. Ele vai, se você falar assim, olha, isso aqui foi queimado no forno elétrico, isso aqui foi queimado no forno a lenha, ele vai saber que o a lenha é muito mais difícil, que é mais caro. Aqui as pessoas, infelizmente, não temos esse nível de informação. E eu acho porque assim... nós não aprendemos isso na escola. A gente aprende na escola quando você faz um curso específico de arte. Mas aí é que eu acho que a aproximação do artista com o público é a única coisa que pode quebrar isso, sabe? Assim, porque ele tem uma realidade dada. É trabalho de formiguinha para milênios. Exatamente. Vender o quê? Por isso que eu falei agora mesmo no Bendito Educativo. Porque tem que ter uma exposição dessa, vamos supor, você vai ficar lá no Minas um mês.
Deveria ter uma pessoa lá o tempo todo para explicar os trabalhos, porque as pessoas não sabem, não compreendem. Elas veem aquilo exatamente. e olham assim, aquilo para elas assim, é uma coisa assim, uma coisa do outro mundo. Ela não entende nada, ela acha que nada daquilo faz sentido. Então, se você coloca um negócio lá escrito do lado, não lê, porque o pessoal tem preguiça de ler. Uhum. A gente sabe disso. O pessoal não lê, gente, quadro de aviso na escola. Você põe um negócio no quadro de aviso, chama quadro de aviso. Deveria, você pensa, não, eu coloquei lá, todo mundo viu. Não vê. Não vê convite, entendeu? Essa Um mediação é negócio muito importante, Ana Maria. complicado, meu Deus do céu. Anita, inclusive, acho que a gente colocar essa questão da mediação na carta aberta, eu acho que é importante também a gente pontuar essa necessidade de mediação. Sim. Gente, eu muito vou pegar a palavra importante. um pouquinho. Oi, Fala, Ana. Vá. Bom dia. Bom dia. Eu queria pegar a palavra um pouquinho para falar, enfim, falar uma variedade de coisas. A primeira, acho que eu até entendo de onde que a Ana está dizendo, essa coisa do, se for uma pessoa europeia, não sei o quê, ela vai saber as diferenças, a gente é muito analfabeto. E sim, a gente é, né, no geral, no contexto geral, acho que dá para afirmar que o nosso país é, né, até porque é enorme, né, então, para fazer, né, o coração, para chegar a pulsação no meu dedinho, leva um tempo, leva uma energia, né? Acho que é normal também. Mas a fita também é que acho que também não dá para culpabilizar quem não sabe, né? No sentido de que eu penso, o Anderson estava mesmo falando, né? Fale para a sua vizinhança. Eu tento falar para minha mãe, eu não consigo, entendeu? Uhum. Não, mãe, vamos lá nesse espaço que eu tô expondo. E ela vai comigo, mas ela sente que ela não pertence ali. Tá ligado como é? Uhum. Então, muitas questões, não vou nem entrar, mas só para dizer assim que o bagulho é louco mesmo, né? Eu fiquei muito feliz com essa leitura crítica. Eu sempre acho que as leituras de vocês são críticas, porque eu acho que vocês fazem um trabalho incrível. Anitta, velho, não te conheço, mas te considero pacas. Acho você maravilhosa. Sempre assim, trazendo, tipo, olha, eu tive dúvida em tal coisa, e mandei e-mail, aí eles trouxeram essa nitidez aqui nesse ponto, tal, nananã. Tudo, como eu gosto de dizer, de chavado, entendeu? Tudo bem chavadinho, perfeito, assim. E eu fiquei mais surpresa ainda, na real, porque eu nem sabia que era tão ruim. Né? Quando eu vejo que não tem essa remuneração e eu vejo que não tem a resposta do espaço, é aquela coisa, né? Se você sai com a pessoa para um date, você fala, vamos comer um cachorro quente, e a pessoa trata mal a pessoa que faz seu cachorro quente, você já saca que não dá pra ser entendeu? A pessoa vai ser boa no quê? Não é mesmo? Né? Se ela não é boa nem em tratar quem tá ali fazendo o cachorro quente dela. Eu, pelo menos, já, né? Enfim, pode até dar um beijo bom, mas não serve para mim. Prioridades, né? Cada um tem aí sua missão, seu desejo. Mas, e aí eu já tava com essa sensação, tipo, puta, então daqui não vai vir nada bom, né? Mas eu não sabia que era tão ruim, né? No sentido de realmente, me parece que é uma... Quando eles dizem que eles, sei lá, né, fomentam a cultura de artistas nacionais e internacionais, acho que eles querem dizer lá do Bob e Wolf quando eles trazem a exposição e nananã. Porque para os artistas daqui nesse edital, eles deixaram menos do que a raspinha do tacho, né? Uhum. No sentido da gente ter que se responsabilizar por montagem, desmontagem, né, levar os equipamentos, porque se é um vídeo, é uma projeção, se é uma tela que eu boto na parede, eu tenho que levar desde o prego até o projetor, até o... Tipo assim, é muito descaso mesmo, é muito, muito triste, né? Mas aí, também ouvindo essa leitura, eu fico pensando que talvez eles não tenham dito no edital, porque como a Ana falou, né, pega mal, né? O que pega bem agora é falar que você valoriza os artistas contemporâneos, que você valoriza as produções, não sei o que, nananã. Mas o que talvez eles realmente sabem é que já vai a neta do fulano, do ciclano, que, Exatamente. entendeu? Que tá lá no Minas 2 e talvez ela vai vender muitos quadros, talvez para ela vai ser muito bom. E que bom para ela, eu fico feliz por ela. Uhum.
Mas eu fico triste pelo resto, que acaba, querendo ou não, eu pelo menos, sou uma pessoa que eu conto meu tempo, né? Eu falo, eu vou hoje de manhã, eu vou ficar das 10 ao meio-dia lendo edital. Às vezes eu vou ler uma página, às vezes eu vou ler um edital inteiro, às vezes eu vou ler... Nanana. Mas, né, eu separo meu tempo, porque eu também não posso dedicar minha vida a isso, tem outras coisas para fazer da minha vida, inclusive para me remunerar, para me subsistir. E aí tem esse edital, e esse edital parece que é tão, assim, desonesto, sabe? Eu fico com uma Sim. sensação muito ruim. Aham. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e de ter todas essas questões destrinchadas em detalhes que eu, inclusive, não conhecia, para pensar isso, né? Será que a escultura da Tomiotaki alguém foi buscar? Pois Será que alguém é. voou na chuva? Será Será que que teve... não teve um seguro, né, gente? Uma escultura da Entendeu? Tomiotaki? E ao Pensei mesmo assim. tempo acontece muito, né? Salão, eu já participei de muitos. Se fosse há 2 anos atrás, eu tava lá, ó, Minas, eu quero expor aí. Eu dava meu pulo. Aham. Mas é isso, né? Não dá para trabalhar de graça para sempre, né? Tipo, e às vezes eu vou tirar dinheiro do meu outro trabalho para entregar no meu trabalho de artista. Minha vida inteira foi assim. Meu sonho é que um dia eu faça um bagulho que me pague o que eu tô trabalhando, né? Na verdade. Uhum. Mas e às vezes você não pode fazer isso, porque você não tem um trabalho, ou porque o seu trabalho não está entrando tanta grana, e aí você não pode abrir essas concessões, né? Então, acho que, enfim, cada um sabe, né, o seu lugar, aonde aperta os seus calos, mas que eu achei bastante desonesto, assim, nesse sentido, de deixar para o edital nacional e tal aberto a pior das condições, realmente falar, ó, a gente deixa você vir aqui. É isso que a gente Uhum. deixa. O resto é com você. Tipo, poxa vida, que complexo, né? Mas enfim, é isso, né? Nos Uhum. submetemos às vezes não nos submetemos, e acho que temos que entender esse lugar, né? Tô fazendo um curso com a Cláudia Miller, que é uma artista incrível também, né? De Uberlândia aí. Não sei se ela é de Uberlândia, mas ela está em Uberlândia. E discutindo sobre arte e trabalho, né? Então, Hum. é muito foda. E aí, numa tese, eu não vou me lembrar de quem. Bianca, eu não vou lembrar. Enfim, mas em uma tese que a gente estava lendo, durante o curso, ela fala que os aceites e todos os não aceites nos colocam, né? Nos posicionam também dentro desse ecossistema, né? Sim, Então, sim. para mim, com certeza, é uma das Olha, coisas que eu tô refletindo, sabe? interessante, né? Tipo assim, o que você se submete, o que você topa, o que você não topa, te coloca naquele mundo, né? Naquele, não? Dá para refletir bastante, né, em cima disso, porque às vezes a gente se submete a cada coisa, só que isso acaba de alguma maneira desvalorizando o nosso trabalho, né? Enfim. Eu acho que a principal conquista da liberdade é dizer não, né? Assim, a gente às vezes fica achando que ser livre é o tempo todo dizer sim para as coisas que aparecem. Acho que a liberdade é muito assim um exercício de escolha, e escolha inclui às vezes um sim, às vezes um não, assim, porque é uma coisa assim que eu penso muito assim, que você dizer sim para tudo, você vai cada dia mais encarecendo o seu processo de produção, assim. Às vezes circula muito dinheiro na sua conta, mas assim, ele só circula, assim, falando assim um pouco à parte, assim. Por isso que a maioria dos artistas, por exemplo, a gente vê grandes artistas famosos, por exemplo, que não tem patrimônio nenhum. A gente vê artistas, por exemplo, assim, que às vezes chega no final de carreira, a pessoa vai lá morar lá no Retiro dos Artistas, né? Porque assim, a pessoa não construiu nada durante a vida, passou dinheiro. Eu vi tem um videozinho da Rita Lee de frente com o Gabi, ela falando assim, não, eu gosto de dinheiro, mas eu não tenho. Assim, gente, se você pensar, a Rita Lee, tipo assim, não tem... E eu falo assim, para o artista visual, existe uma coisa que é pior, que é assim,
circula muito menos dinheiro que na música, a gente tem muito menos público que na música. Então, se a gente não construir estratégias assim, que aproxime a gente do público, gente, assim, porque o que essas pessoas fazem é ficar terceirizando para a gente os custos dela. Então, assim, a gente fica na ilusão. Sempre, eu conheço um artista que é assim, a pessoa acha que ela está circulando, que ela está fazendo as coisas, mas, assim, o que acaba acontecendo é que a pessoa circula muito dinheiro por ela, ela vira ali um canal por onde o dinheiro circula, mas o dinheiro não para com ela. Amigo, eu assisti aquele vídeo que você me falou do dinheiro, Enfim, esse Da negócio de garota de circular da programa? garota de programa. Uhum. O Anderson me passou um vídeo de um cara que fala de finanças, e aí ele faz um panorama assim das entradas e saídas na vida de uma garota de programa, que fez um curso dele e tal. E aí o Anderson falou que dava para fazer um paralelo com a vida do artista. Entra muito dinheiro, mas sai muito dinheiro, cara. Eu achei incrível. Exatamente, A gente acha exatamente. que, tipo, não, ganha 30 mil reais, né? Ela achava que ganhava 30 mil reais. Ela não ganhava 30 mil reais. Ela Uhum. ganhava 10 mil, porque saía muito dinheiro. Então, assim, o artista também, né? É tinta, é tela, é primer, é não sei o quê, é transporte, é embalagem, é seguro, sabe? Então, assim, se a gente não tem um mínimo de apoio para exercer isso, sai mais do que entra. Exatamente. Gente, e só para, assim, o que eu quero deixar bem claro aqui é que é o seguinte, gente, isso aqui não é para desanimar ninguém. O que eu estou só tentando, desde o primeiro dia da minha vida, assim, trabalhando com arte, o que eu tento dizer para as pessoas é o seguinte, gente, o que você puder ser mais modesto possível no seu trabalho, de alcançar as pessoas que estão do seu lado mesmo, assim, não é de assim, eu vou parar de mandar para o edital. Não é nesse Não, sentido. não é para desanimar É mesmo, é de só para. sonhar e correr atrás das viabilidades, das coisas que tornam o seu trabalho o mais perto do seu público. As pessoas, quando você lê o edital e fala assim, cara, isso aqui é para mim. Não é assim, ficar sonhando, por exemplo, assim, eu vou para São Paulo, porque eu vou para São Paulo. Gente, é assim, eu não tenho nada contra ir para São Paulo. Se você tiver condições de ir para São Paulo, vá, aproveite, curte. Mas, gente, não sacrifique aquilo que você não tem em busca de uma coisa assim que não vai acontecer da noite para o dia. Porque o que eu digo para vocês, assim, existem várias oportunidades, a gente tem linhas de fomento que são maravilhosas, a gente tem ali, e muitas são ignoradas pelas pessoas. Eu vou dar um exemplo, o edital da Pivô foi lá e, tipo assim, teve 700 inscritos. Aí eu concorri no edital do meu município, que, assim, foi 3 pessoas concorrendo por vaga. Aí, Que isso? o edital daqui Contagem foi? é 3 pessoas por vaga, amiga. Assim, você pega as pessoas ali que foram selecionadas no final, assim, como suplente e tal, assim, é 3 pessoas por vaga, a 4 pessoas. E o que acontece é o seguinte, a gente fica, às vezes, correndo atrás de ilusões, e, às vezes, uma coisa que... vou te dar um exemplo. A gente teve aqui o edital municipal que oferecia R$6 mil, o espaço para a pessoa montar. Foram, acho que, se eu não me engano, eles selecionaram 9 exposições. Eu ajudei o Alexandre Júnior a montar dele. Eles pagaram R$6 mil para o artista, assim, na mão, e é só gente do município. Então, o que eu falo para as pessoas sempre é o seguinte, gente, para de sonhar que vai vir uma grande oportunidade. Vai, assim, conquistando. Às vezes, assim, eu sempre falo... Aproveita as pequenas, né? As Vai pequenas, colhendo eu já vi assim. gente reclamar, por exemplo, amiga, eu lembro que uma vez eu lancei um edital que estava oferecendo R$200. Aí sabe para que era R$200? Para você mandar um vídeo para eles passarem o vídeo. Era num festival de música, eles abriram oportunidade para as pessoas. Aí todo mundo começou a reclamar. Mas R$200. Mas é isso, aqui R$200 é muito pouco. Eu falo assim, gente... Pode ser um vídeo que você já tem pronto, né? Assim, e aí assim... tem que ser esperto também, né, gente? Exatamente, exatamente. E quanto mais você... Porque é difícil explicar isso, mas é o seguinte, quanto mais você diminui seus custos, às vezes você não vai faturar milhões, mas, assim, às vezes você fatura, sei lá, tipo assim, R$3 mil por mês,
Mas você diminui o seu custo, vai diminuir o seu custo, no final, você consegue viabilizar o futuro. Porque essa coisa de ficar o tempo inteiro correndo atrás da grande Do oportunidade. grande, né? E o A grande gente, não é para todo mundo, não é para a maioria, gente. A gente vê, né? isso aí é para raros, é para poucos, assim, é para os gênios. Eu falo para todo mundo, eu não sou gênio. Eu não corro atrás de coisa muito grande. A pessoa, porque tem 30 mil seguidores, mas a pessoa que apoia meu trabalho mesmo é 300. E foi assim, muito de pouquinho em pouquinho, né, amigo? Exatamente. Muitos anos fazendo esse trabalho. E é uma coisa que eu defendo, gente, sonha pequeno. Gente, não é vergonha nenhuma, não é vergonha nenhuma. Eu nunca tive vontade de ser famoso. Eu falo para todo mundo, eu não tenho vontade. Você sabe por quê? Porque ser famoso custa muito caro. E eu não tenho energia. Eu sou filho eu venho de uma classe pobre, assim, eu não tenho energia para isso. Eu não tenho, não tenho paciência. Eu troco qualquer quantidade de dinheiro por tranquilidade. É uma coisa que, gente, essas carreiras que eles vendem para nós não vale a paz que ela cobra. Porque você vê o artista viajando Nossa, de um ponto para a o gente outro. vê até assim, né? Pegando uma coisa bem delicada. Jaider Esbel, né? Uhum. Que, assim, é uma coisa muito agressiva às vezes, né? Muito... E o mercado gosta disso. O mercado quer que o artista morre jovem. É uma coisa que, assim, que as pessoas... Até fica mais cara a obra, né? Exatamente, exatamente. Assim, Então... não é uma coisa assim, é um acidente o artista se suicidar. Porque, assim, eu não sei se as pessoas sabem, mas, por exemplo, quando uma obra é roubada, por exemplo, é sensacional. Quando aquelas obras apreendidas, por exemplo, na Lava Jato, que as coisas, a gente às vezes fica achando que assim, nossa, que ruim. Gente, circula o nome do artista para o Não, galeria. estão adorando, fica É mais caro. maravilhoso. A artista morrer sem herdeiro. Não. Gente, o mercado adora esse O tipo de mercado da coisa. arte é isso, né, gente? Realmente. Exatamente. Não dá para Então, assim, romantizar, assim, eles... se a gente não cria as nossas estratégias, se a gente não... Porque é uma coisa que eu falo para vocês, assim, trabalhar com arte é maravilhoso. Você pagar suas contas vivendo de arte é maravilhoso, mas não se ilude, o mercado da arte ele é uma máquina de triturar carne humana. Assim, se a gente fosse iludir pelas oportunidades, por essas falsas pseudo-oportunidades democráticas, porque isso aí, gente, é um jogo de ilusão. Isso aí é um jogo onde que a gente não tem nada para a gente ganhar ali. Então, assim, e eu falo assim, e voltando, se você tem, por exemplo, uma segurança financeira, provavelmente esse edital é para você. Se você tem uma viabilidade, você, por exemplo, não vai colocar nada em risco na sua vida para poder participar disso, provavelmente é para você. Mas se, por exemplo, um edital desse vai comprometer o seu aluguel, vai comprometer a sua saúde financeira, você vai ter que comer pior por causa do edital desse, a gente não participa. Que eu falo assim, talvez você vende uma obra de arte ali, talvez vende duas, mas assim, não se paga. Então, assim, gente, E o deixando peso, bem... desculpa Pode te falar, interromper, Bá. mas também só o peso do talvez, né? Assim, Talvez vende, e assim, talvez não. E aí, sabe? Enfim, é complicado. Então, e o costume eu do cachimbo acredito. deixa a boca torta, né? Você participa de um desses, talvez você vende. Aí você vai ficar sempre assim, nossa, aí eu vou participar daquele outro. Porque eu acompanho, assim, eu não tenho vergonha de falar isso, mas assim, eu gosto muito de educação financeira. E tem uma pessoa que eu acompanho que ela fala uma coisa que é o seguinte: a gente nunca pode correr um risco grande, mesmo se a oportunidade represente um ganho muito grande, você tem que correr risco pequeno para um ganho talvez médio ou um ganho pequeno. Ele dá o exemplo, por exemplo, da roleta russa. O que acontece com a roleta russa? A roleta russa são 6 chances para uma. A chance de você se dar bem na roleta russa é muito grande, mas se você se der mal, você vai estourar a sua cabeça. Então, o que as pessoas às vezes não se dão conta que é o seguinte: às vezes você se coloca numa situação de risco muito grande
para um talvez, que é isso que você falou, Bá. É um talvez, assim, talvez você vende. Só que é o seguinte, se não vender, talvez você também vai comprometer, às vezes, 2, 3 meses de aluguel, você vai comprometer a sua saúde emocional, assim, porque o que a gente, às vezes, não se dá conta é o seguinte, a subnotificação que a gente tem, por exemplo, de burnout em artes visuais, a subnotificação que a gente tem de problemas de saúde mental, às vezes a pessoa está ali no Instagram, ela desaparece, a gente nem sabe por quê. Aí, quando a gente vai ver, assim, passa 2 meses. Vou te dar um exemplo. Eu conheci um artista maravilhoso que morreu de câncer, assim, e as pessoas que... E é um artista, assim, famoso. Vou citar o nome porque é uma pessoa, assim, que eu acho que é maravilhoso, todo mundo devia conhecer, que é o Sidney Amaral. Sidney Amaral morreu, teve gente, assim, que foi saber 6 meses, 1 ano depois que Sidney Amaral tinha morrido. Então, assim, a gente tem uma subnotificação muito grande, assim, de doença, de morte, de situações de vulnerabilidade entre as artes visuais, e às vezes a gente acha que a pessoa está super bem, que a pessoa está apresentando o trabalho, mas assim, a pessoa está sacrificando muita coisa em função daquilo. Então, gente, Outra pode falar, Ana. bom, vocês todos são muito jovens, né? Eu sou a avó aqui de vocês. Então, assim, mas assim, eu formei em 1980, gente, na Guimarães. Uhum. Mas olha só, eu lembro assim, tinha o Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte, que era o Salão Nacional, né? Esse que Eu virou lembro que Bolsa eu ganhei Pampulha, um né? prêmio. Eu ganhei um prêmio no salão de 80. Então, assim, eu quase caí de costa, porque eu achava esquisito, porque assim, todo mundo queria comprar um trabalho meu aquele dia. Trabalho que a pesquisa eu fazia há 3 anos. E eu falei, gente, mas por que quer? Porque apareceu na Rede Globo, porque o resultado estava lá no jornal hoje. E eu achava que troço esquisito. Foi aí que eu compreendi que, assim, que quem comprava o seu trabalho, ele não comprava o meu trabalho. Ele comprava porque apareceu lá, entendeu? Então, Sim, assim, sim. foi uma coisa para mim muito chocante na época. Eu compreendi assim que aquilo assim aconteceu pontualmente. Acho que foi quando eu vendi muitos trabalhos. Depois assim vendi um ou outro. Então assim eu nunca vivi de arte. Eu sempre vivi de criatividade. Eu tive confecção, tive estamparia, trabalhei muito com a pintura em tecido e tudo, com decoração de restaurante, de tudo. Acho que já fiz de tudo assim. Mas de arte, não. E nem assim, não tenho muita ilusão de ter um reconhecimento desse, porque eu sei que o negócio é muito difícil. Mas acho assim, nós artistas, assim, nós precisamos, assim, artistas visuais, termos mais assim, uma união, sabe? Por Sim, exemplo, por sim. que o pessoal recebe direitos autorais e tal de música? Porque lá no século XIX, a Chiquinha Gonzaga conseguiu reunir o pessoal e brigar por causa disso. Embora eu não sei até que ponto que as artes visuais ainda funciona isso. Por exemplo, um dia desse eu perguntei numa live de um dono de galeria de São Paulo, e eu estava perguntando a respeito daquela lei que, quando ele ia promover um leilão de artistas que não só eram da galeria dele, mas de outros também, e eu perguntei como que ia ser a questão do repasse, por exemplo, se ele fosse uma obra leiloada, passar os 3%, se você tem um certificado de autenticidade. Eu É o nunca subsequente, paguei né? isso e nunca vou pagar. Se quiser entrar na minha galeria, esqueça esse negócio de atestado de autenticidade, de colocar essa leizinha lá no fim, porque eu nunca vou pagar isso. Olha só que coisa. Então, assim, quer dizer, a lei existe, mas não se cumpre também. Como tinha uma lei aqui em Belo Horizonte, que toda obra acima de 2.000 metros quadrados tinha que ter uma obra de arte, era não sei quantos avos. Acho que essa lei foi extinta em 2009. Então, assim, mas não pagava. Eu lembro, eu vendi uma vez um trabalho para um dono de construtora. Vai, saiu o áudio, Ana. Aí, assim, ele falou, não, eu tenho que comprar a obra porque tem que vir aqui, porque senão não dava habite-se. Mas ela vai para o meu apartamento. Então, eu estou olhando a obra que combine com o meu apartamento.
Outra Sim, sim. coisa, eles faziam assim, uma sacanagem imensa com a gente. Assim, vamos supor, ele precisava de uma obra de R$ 8.000. Você vendia, você dava um recibo de 8.000, mas ele te pagava 3, 5. Uhum, uhum. Então, Não, assim, isso aí quer na dizer, é cultura muita virou coisa. Nós temos muitas Lavagem questões. de dinheiro, horrores no mercado da arte. Então, assim, eu morei em Recife, eu ficava encantada dessa questão assim da cultura, eu falo muito disso, porque é um outro mundo, ali é outro mundo. Realmente parecia que eu morava em outro país. Porque, assim, Inclusive, essa todo lei mundo dá valor. Essa lei, por exemplo, daqui foi copiada de lá, que lá tem desde antes da Revolução de 64, Uhum. do primeiro governo Arraes, que foi o Abelardo da Hora que fez. E lá é qualquer obra, qualquer construção civil tem que pagar. Sim, E sim. todo mundo compra, então movimenta. Movimenta, e as pessoas gostam, acham bacana, acham legal, entendeu? Não é, aqui, quando teve, foi um horror. E quando fez a cidade administrativa e as reformas daquele estádio lá, eu lembro que eu era inscrita na lei. Pô, que bacana, agora nós vamos conseguir vender. Aí o que eles fizeram? Extinguiram a lei. É, Entendeu? é, Então, eu agora acho. nem obra acima de 2.000 metros. Uhum, Agora é nenhuma, não precisa mais. uhum. Assim, eu acho que é uma. A gente tem que se conscientizar desses problemas, sabe? Assim, E porque. continuar batalhando. Eu acho assim, eu tenho muita consciência, assim, não falo isso para vocês, para desanimar, que vocês são muito jovens e tudo, vocês têm um longo caminho pela frente, mas acho assim, é para nós buscarmos caminhos, o que eu puder ajudar, o que eu puder, minha contribuição é pequena, mas em termos de experiência, acho que tenho mais aqui, porque eu vivi muito mais tempo, mas assim, o que eu acho que a gente precisa, nós precisamos nos unir, vermos caminhos para nós conseguirmos driblarmos essas questões, que isso tudo faz parte do sistema da arte e do Sim, sim. sistema humano que nós temos, que é perverso, infelizmente. Ana, assim, eu acho que as suas contribuições são muito, muito boas. Inclusive, assim, depois eu quero marcar com a Anitta, né, Anitta, um dia da gente visitar você aí, para a Sim. gente conhecer melhor o seu trabalho, a gente marcar uma conversa mais tete a tete mesmo. Mas, Venham, assim, pode vir, gente, pode juntar. Eu moro sozinha, meu marido morreu, meus filhos casados, mora todo mundo fora, aham. então assim, eu moro sozinha, pode vir, pode dormir, Delícia. A pode gente vai ficar. marcar um cafezinho com você, né, Anitta? Um dia. Vamos sim, com Pode vir mais certeza. gente, sabe? Eu tenho o maior Uhum. prazer, posso passar, mostro tudo, eu não tenho nada para esconder, nada de ninguém. Aliás, muito pelo contrário. Dei aula de arte há muito tempo, eu quero mais Ah, é passar informação. Eu vivo falando para o pessoal, falei, gente, que eu tenho vício de ser professora. Eu vivo aham. passando essa informação para todo mundo. Do que eu puder, nossa, eu acho assim, Não, eu mas preciso muito, isso é muito mesmo. maravilhoso, assim. Eu acho que a gente precisa, sim, de discutir essas questões em aberto mesmo, conversar com as pessoas, porque eu acho assim, a gente não tem nada a perder quando a gente compartilha com os outros, né? Acho que, assim, pelo contrário, a gente só tem a ganhar, a gente colocar a cara no mundo ajuda muito, assim, acho que pelo menos para quem faz o errado, pelo menos assim, a pessoa pelo menos tem um pouco de É, pudor, né? Porque se a gente deixa muito escondido, a pessoa continua fazendo assim, ela não tem nada a perder, né? Então, assim, não, ela só tem a ilusão de que ela está é, contribuindo, entre aspas, a exatamente. instituição e tudo. Agora, eu acho o seguinte, é importante participar e entrar num negócio desse. Eu não tenho dinheiro para bancar a exposição dessa, que eu acho maluquice. Eu vivo da minha aposentadoria e da pensão do meu marido. Então, assim, eu não tenho uma grande renda. Mas o que eu penso é o seguinte, precisa de pessoas que ocupem esses espaços e que dê abertura para outras pessoas, Uhum, né? Até mesmo para todo mundo saber que esses espaços existem e que eles podem ser não só ocupados, mas visitados por todo mundo. Eu sempre coloquei muito isso. Quando eu dava aula, por exemplo, eu ia muito para São Paulo com aluno, ficava nos hotéis super baratos, fazia umas viagens baratíssimas, eu levava todo mundo, eu dava aula para todo mundo, então eu tive aluno deficiente, gente com todas as síndromes, e todo mundo aprende arte, isso aí não tem problema.
Eu levava todo mundo. E eu acho muito bom isso, porque as pessoas às vezes acham que elas nem podem. Por exemplo, eu já levei aluno no Palácio das Artes, que o ponto de ônibus deles era quase na porta do Palácio das Artes, que eles vinham de Não Nova sabe Lima. que a entrada é gratuita, né? Que é Eles não aberta a sabiam que tudo. podia entrar. É. Eles ficavam assim impressionados, entendeu? Uhum. Então, assim, acho que precisa as pessoas é um papel nosso também, eu acho, nosso de artista, de saber que as pessoas podem ir, que elas podem. Tanto é que eu contribuo com as pessoas que dão aula em escola pública para levar nas coisas, para abrir espaço, porque eu acho que nós precisamos disso. É disso aí que vai vir o nosso, o meu talvez não, porque posso ter morrido, mas vai plantar uma semente para as futuras gerações, para os futuros artistas. Não, eu acho que eu sempre falo uma coisa assim que o profissional, as pessoas começaram a confundir assim, o que é o profissional. A palavra profissional tem a mesma origem da palavra professor. Uhum. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente fala que a pessoa que é religiosa, ela faz uma profissão de fé. A gente que é profissional, o nosso papel não é melhorar a nossa vida, é melhorar o ecossistema de trabalho que a gente tem, é formar os novos profissionais. Por que o professor é uma profissão maravilhosa? Porque o professor ele forma os profissionais que vão vir depois dele. Então, assim, a gente como profissional não é assim, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou viver assim da minha arte. A gente como profissional, eu acredito que o nosso principal papel é melhorar as condições de trabalho e formar a consciência de categoria de trabalhadora das pessoas que estão ao nosso redor, que querem trabalhar naquela área. Porque se a gente só corre atrás do nosso, e eu falo assim, não é ficar achando que vou montar um sindicato de artista, que às vezes a gente tem umas ilusões assim, que é meio que assim, anos 80, assim, e uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, a gente precisa de começar a entender que ser profissional é principalmente conscientizar as pessoas de caminhos para poder viabilizar a própria arte, de espalhar boas informações, mas ao mesmo tempo também ser crítico às coisas que comprometem o futuro da nossa categoria. Porque, assim, esses editais precários, o que eles estão comprometendo é o futuro da profissão. Porque, por exemplo, por que ninguém quer quando o filho vai para Belas Artes, os pais ficam tristes? Porque, assim, gente, ninguém quer realmente que o filho entre numa categoria que é praticamente inviável. Você não tem chance de futuro. Então, assim, e o que a gente precisa de construir é esse futuro. A gente precisa de se organizar como categoria para entender que ser profissional é viabilizar o futuro do trabalho como artista. É uma coisa que eu sempre... Gente, se você for pensar, hoje em dia a gente não tem nenhum limite para falar de linguagem artística. A pessoa vai lá, pega um pudim, coloca na galeria, fala que é um objeto de arte, e ninguém vai discutir isso. Eu falo assim, o meio, as pessoas que entendem de arte, entre aspas, não vão discutir se aquilo é obra de arte ou não. A única discussão que está em aberto hoje nas artes visuais é como que a gente vive de arte, como que a gente paga os boletos vivendo de arte, como que o artista se viabiliza economicamente. Essa discussão, para mim, é a discussão do futuro, porque é essa a questão da linguagem, é performance, é pintura, é site específico, a pessoa pode fazer o que ela quiser, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Agora, viver o desafio maior que a gente tem como artista hoje em dia é como que a gente vive de arte, como que a gente paga boleto. Então, assim, eu acredito que o papel do profissional artista hoje em dia é viabilizar esses futuros. É a gente entender como que a gente viabiliza o nosso, e a gente aprendeu isso, a gente compartilha com o máximo de pessoas possível. Que aí a gente vai formar o nosso público, a gente vai demonstrar para as pessoas que existem caminhos, sabe? Assim. Então, gente, eu falo isso para qualquer pessoa, sabe? Assim, entenda primeiramente, assim, a gente precisa de formar público, a gente precisa viabilizar, para com esse negócio de, fulano perguntou para mim o significado disso. Se a pessoa não entendeu, gente, o grande artista, a coisa que ele mais adora é a pessoa aprender alguma coisa do trabalho. Essa coisa pedante de ficar falando ali, não,
as pessoas ficam perguntando por que que eu fiz isso. Gente, estabelece o diálogo. Se a pessoa sim. não entendeu, a maior chance que você tem talvez ela não vai entender a mesma coisa que você queria falar, mas se ela entender, se ela aprender alguma coisa, já é uma conquista. Então, assim, ficar com esse papo pedante E formação de às vezes- público, né, gente? Né? Vamos exatamente. formar nosso próprio público, e né, a arte não é para né, para as pessoas refletirem, questionarem, então, assim. E talvez a pessoa não vai entender aquilo Por que você isso quer. que eu acho legal o ET, quando a gente for fazer exposição. Eu já treinei muito, eu fiz curso de mediadora na Bienal 2 Não, vezes. mediação é Então, muito bom, quando né? for fazer exposição, eu me disponho a treinar pessoas. Infelizmente, é difícil, mas assim, você treina as pessoas para estar lá, para explicando, você explica para elas. E essa questão de explicar o trabalho, muitas vezes, assim, eu acho assim, muitos artistas, eu vejo, pecam, eu acho, considero vaidade, achar assim, o trabalho fala por si. Não, o trabalho não fala por si, não. Nunca. A gente tem que lembrar dessa questão da imagem, de que as pessoas, infelizmente, não têm aula de arte hoje que explique isso. Não existe isso, né? Então, as pessoas não sabem, então elas não vão saber nunca. Agora, se você explica numa linguagem bem simples, tem que explicar do jeito seguinte, que uma criança de 4 anos entenda e que um senhor idoso entenda também. Aí, Exatamente. todo mundo tem que entender. Então, você explica e as pessoas começam a entender, sabe? E Porque... mesmo assim, experiências que não sejam, às vezes, nem tão ligadas à arte. Eu faço Uhum. parte de uma casa, por exemplo, que pediram para eu dar aula que eu fizesse um presépio com as crianças de 4 a 10 anos. Eu falei, eu faço. Mas você vai fazer um molde? Não vou fazer isso, não. Eu vou explicar o significado para eles do Natal, não o significado comercial, e eles vão entender, eles vão produzir. Eles vão fazer Jesus Maria? Eu falei, não, isso eles não têm, não. Menino de 4 anos não vai fazer Jesus. Tinha uma lá de 6 que queria fazer. Uhum. Eu quero fazer igual aqueles que tem lá na igreja. Eu falei, isso você não vai, você pode fazer. Daqui a alguns anos, quando você estudar e treinar bastante, estudar desenho, aprender a modelar e tal, você pode fazer, mas aquele lá, foi o artista lá que fez. E todos entenderam maravilhosamente bem, fizeram umas coisas lindas, não do jeito que eles estavam esperando. Para mim, eu fiquei encantada. Ontem, inclusive, eu estava comentando isso com eles. Eu acho que, para mim, eu cumpri a função. Teve uma menininha que ela falou assim, olha, Jesus é amor, eu quero fazer assim uma cestinha e um coração dentro. Uhum. Entendeu perfeitamente o que é Natal, né? Não, Entendeu? eu acho que isso aí, essa questão de criar essas pontes é maravilhoso. Eu sempre lembro assim, uma fala que eu fui do Cildo, ele explicando aquele trabalho da Coca-Cola, Uhum. Inserção em circuitos ideológicos. Gente, é muito doido, porque é o seguinte, quando ele explica, o trabalho cresce muito mais ainda, porque assim, de onde que a ideia surge é E fala numa sensacional. linguagem bem simples, não é? Não, É bem O legal. Cildo é um cara assim que as pessoas deveriam estudar a carreira do Cildo assim, porque ele tem livros de entrevista, tem uma coletânea maravilhosa de entrevistas com ele, que é aquela série Encontros. Inclusive eu tenho ela aqui, mas assim porque a gente foi viciado num discurso pedante, sabe, assim que vai distanciando a gente do público, e sendo que o público quer a salvação das nossas carreiras. Então assim, eu acho que a gente Isso. precisa se conscientizar disso, sabe? Assim, a proximidade com as pessoas gera uma energia, uma sinergia maravilhosa. Então, assim, gente, a gente já passou muito assim do que a gente estava programado, mas acho que assim, a conversa rendeu bastante. Acredito que todo Bom, mundo que vai acompanhar depois vai conseguir aproveitar bastante. Mas, gente, acho que principalmente a parte final da nossa conversa é o que vocês que eu gostaria de deixar como mensagem principal, sabe? É super viável a gente viver de arte. É super viável. O que é difícil é viver de ilusão. Assim, a realidade, por mais dura que ela seja, ela é melhor do que a ilusão. Então, assim, viver de ilusão custa muito caro. Agora, você fazer trabalhos, você criar coisas que
despertem os sonhos das pessoas ao seu redor, despertem o desejo das pessoas de ter aquilo pendurado na parede delas, guardado ali na casa delas, sabe? Tipo assim, começa a sonhar com essas coisas, que acho que é isso que vai viabilizar a sua produção, vai te dar energia para poder produzir mais, com mais tranquilidade, com mais carinho. Então, assim, gente, a gente está aberto para conversar sobre isso. Eu acho que, assim, a gente... nesse ano de 2023, a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai falar muito sobre dinheiro. Assim, quem conhece sabe que no Emerge, no Artbus, a gente sempre procura discutir esses tabus, principalmente não a partir... Eu sempre digo para as pessoas, eu falo de dinheiro não é porque eu sou tarado com dinheiro, sabe? Assim, é simplesmente porque eu acho que o dinheiro é mais uma ferramenta na caixinha do E a artista, gente sabe? precisa, né, de dinheiro para viver. Exatamente. Então, É O uma dia que inventarem realidade. uma outra Nós forma pagamos nossas contas com dinheiro, né? pois E é. Alan falava um negócio que eu achava muito interessante. Que ele falava assim, artista, no caso dele, né, cineasta, que as pessoas falavam assim, tem que viver de arte, viver de, como é que fala? Dinheiro não é importante. Ele falou, já pensou se eu chegar no açougue e falar assim, olha, eu quero 1 quilo de alcatra, eu estou te vendendo saúde. Uhum. Que vai achar que você é doido, porque não, você não vai conseguir trocar, sabe? Então, eu achava assim, legal, porque assim, realmente é pé na realidade. Infelizmente, a nossa moeda de troca ainda é dinheiro. E a gente não vive de brisa. Pensar assim, artista é louco e tal, não, isso aí já passou, gente, pelo amor de Deus. Era lá o povo lá do século, sei lá quanto, 18, sei lá, que vivia de brisa. Nós não temos mecenas, nós não temos nada disso. Eu acho muito bom pôr pé na realidade. Muito Exatamente, exatamente. Beijo, Bárbara. bom. Pessoal, Tá, ok. eu acho que a conversa foi muito boa, assim, acho que Foi Muito bom. quem participou conseguiu entender. E é o seguinte, se for para você, inscreve, se não for para você, pelo amor de Deus, não sacrifica seu mês por causa de um edital, assim, tem coisa que realmente, assim, pensa com carinho. Gente, muito obrigado pela presença. Muito A gente vai Eu lançar que obrigada, agradeço. gente. no YouTube. E E logo, logo a venham gente está sempre. de volta de novo. Foi muito E venham. bom. Obrigada, Bárbara, por, Obrigado, Ana. acender Obrigada. essa faísca na gente. Obrigada, Ana, pelas Venham. contribuições. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Anitta. Valeu, amigo. Beijos. Para de gravar aí, para de gravar aí pra gente.